capítulo 5. E depois nós vamos para João, capítulo 21. Lucas 5. E aqui temos dois relatos preciosos de duas pescas que aconteceram de uma forma sobrenatural. Em Lucas 5, essa passagem também está em Mateus 4, em Marcos 1, mas vou ler aqui em Lucas. Depois vamos para João capítulo 21. Quantos acharam? Digam amém. Lucas 5 e João 21. Lucas 5 diz assim: E aconteceu que, apartando da multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco para a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Mas respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Quem está entendendo diz amém. Muito bom. Agora vamos para João. Aqui há duas passagens, e nós não podemos confundir essas duas passagens. Uma é chamada a pesca maravilhosa e a outra a pesca miraculosa. João 21. Olha o que diz aqui em João 21, capítulo 4. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Quem pode falar amém? Pai, oramos e te agradecemos por tudo que já ouvimos e tudo que foi ministrado nesta noite para glorificar o teu nome. E queremos que o Senhor fale conosco aos nossos corações, abençoando, Senhor, a cada família que está aqui e a cada pai que recebeu as homenagens, porque sabemos que não é fácil a vida de um pai, mas o Senhor está aqui para abençoar, prosperar e derramar toda a bênção para toda a família, em nome do Senhor Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Muito bem, queridos, olha só, temos duas pescas, uma chamada maravilhosa e a outra miraculosa. Os títulos que a sociedade bíblica dá, você pode ver que uma é chamada de pesca maravilhosa e a outra de a pesca miraculosa. Por que uma é chamada de pesca maravilhosa e a outra miraculosa? Porque Jesus está iniciando o seu ministério e está chamando os seus discípulos. Na primeira pesca, Pedro não era convertido ainda. E ele tinha, como pescador, pescado a noite inteira e não tinha pescado nada. Ele volta triste e frustrado, porque ele era pescador, tinha uma sociedade com Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e eles não tinham pescado nada. Mas o que acontece? Quando eles voltam, Jesus dá um sinal, e ele fala assim: olha, Pedro, me empresta teu barco, eu quero teu barco emprestado. E esse barco, logicamente, era a ferramenta, e eles estavam lavando as redes. Eu sempre digo que
há duas coisas que os pescadores precisam fazer, e as duas a Bíblia relata. Primeiro diz que estavam lavando as redes, e diz em outra passagem que estavam costurando as redes. E essas duas coisas são necessárias, já que estamos falando em pai, em família, em contexto da igreja, nós sempre precisamos lavar as redes e costurar as redes. E um pai de família deve saber muito bem disso, porque o lavar as redes, literalmente, era porque os peixes vão se grudando com as escamas nas redes, e a sujeira dos peixes vai se aderindo à rede. E isso vai apodrecendo a rede, e ela pode se romper. Então, toda vez que se pesca, se trazem peixes, essa rede tem que ser lavada, tirada da água do mar, e tem que ser limpa de toda a sujeira das escamas, de tanta coisa, do atrito ali com os peixes. E a lavagem da rede, principalmente para manutenção. Eu vou lhe falar, um pastor, um pai, alguém que lidera, alguém que está na frente de uma firma, ele sempre precisa ter o ato de lavar as redes. Isso é manutenção. Há coisas que você precisa manter, e essa manutenção, com certeza, deve ser constante. E, por exemplo, um pai de família, ele sempre tem que ter manutenção de casa, tem que ter suprimento, tem que ter ordem, tem que haver apoio para poder ministrar para os seus filhos. Um pai é um sacerdote do lar, ele sempre tem que estar com a visão santa para poder gerir uma casa, para que haja cura, para que haja bênção de Deus, para que haja prosperidade. Quando um pai de família tem uma boa gestão, há bênção na casa. Quando o pai de família se converte, meu querido, a bênção do Senhor adentra no lar. Quantos aqui estavam perdidos em tantos vícios, em pecados, e os filhos choravam, angustiados, havia desestrutura, mas Jesus entrou na sua casa. Jesus entrou no seu lar. Eu sei que tem gente aqui que, como pai de família, ele abriu o coração e disse: Jesus, entra no meu lar. A partir desse dia, Jesus começou a trazer bênção na sua casa. E houve bênção. Aquilo que era usado para vícios, para o mundo, para bagunça, agora é trazido para sustento, para virtude e para manutenção da família. E esse é o pai. O pai sempre vai estar disposto a dar o melhor para os seus filhos. E digo pelo meu pai, que já ele está na glória, mas meu pai sempre sofria porque ele sempre queria dar o melhor para os seus filhos. E o meu pai gerou poucos filhos, gerou só 16 filhos. Imagina, 16 filhos. Criar 16 filhos. Eu vejo às vezes pais aflitos com 1, 2 filhos. Mas imagina 16 filhos. E fomos criados no caminho do Senhor, no temor do Senhor. E Ele trouxe manutenção. Então lavar as redes significa manutenção. A coisa que você tem que lavar, tem que mantê-las limpas, tem que organizá-las. Às vezes a poluição dos atritos entra em casa, a poluição das coisas malignas entra na família, e um pai abençoado tem que trazer a ordem, tem que trazer o perdão, tem que trazer a graça, tem que trazer a harmonia. E isso é manutenção. Diga comigo, manutenção. E às vezes a rede tem que ser costurada, porque ela rompe, né? Com tantos atritos dentro de família, dentro da igreja, e às vezes o pastor até tem que trabalhar como um pai, tentando manter a rede, porque ela se rompe, e essa rede simboliza a nossa ligação, o nosso amor, o vínculo da perfeição. E nós temos amor em Cristo, somos todos diferentes, mas temos um vínculo chamado vínculo da perfeição, que é o amor do Senhor. E todos nós somos falhos. Hoje de manhã estávamos celebrando, chorando, nos abraçando, e nós estávamos ali nesse propósito de estarmos em comunhão, e um pedia perdão para o outro abençoado, e vemos como nós somos falhos e temos dificuldade, temos falhas. Quem não tem falha? Mas às vezes há coisas que se rompem a alegria, se rompe a paz, se rompe o vínculo da perfeição, que é o amor, e para isso precisa ser costurado, precisa ser remendado. Isso já não é manutenção, mas aí já é conserto. E às vezes dentro da família precisa haver conserto. Às vezes dentro do casal precisa haver conserto. Quem já precisou de conserto no seu casamento?
terça-feira é rede de casais. Quero ver vocês aqui. Eu vou estar ministrando uma palavra para vocês. E às vezes precisa de conserto, porque parece que às vezes se acabou tudo, mas o Senhor traz unidade e traz conserto. Às vezes você parece que não consegue mais olhar a cara do seu irmão, mas o Senhor vem com o seu Espírito e traz conserto. E é novamente ligada à rede do amor. Aproveita e olha para a pessoa do lado e diga assim: estamos ligados no amor de Cristo. Se a rede está talvez vazando peixe, está vazando bênção, ela não retém a bênção do Senhor. Olhe para a pessoa de trás e diga assim: estamos ligados na bênção do Senhor. Estenda a mão para alguém e diga assim: estamos ligados na rede do amor de Cristo. Oh glória, dá um glória a Deus aí. Muito bem, isso acontece, sabe por quê? Porque somos corintianos, santistas, palmeirenses e somos seres humanos. Amém, igreja? E com certeza isso precisa ser prevalecido. E eu estava falando aqui, antes que chegasse todo mundo, nós precisamos da próxima vez, todos estar nesse passeio, levar no mínimo 3, 4 ônibus. Vamos ter que levantar um fundo para ajudar quem não pode ir. Todos precisam, porque não sei você, eu fui refrigerado, eu fui curado, eu dei risada, meu Deus do céu, foi comunhão, nos abraçamos, choramos, louvamos, à noite numa fogueira, celebrando ao Senhor, cantando, lembrando, contando histórias de tantos encontros que fizemos ali, e o Senhor trabalhou de uma forma gloriosa. Isso é importante. Deus está presente nos cânticos, na liturgia de adoração, mas Deus também está presente quando há alimentação, quando há conversa santa, quando há comunhão. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Você está em comunhão? E ali estavam costurando, estavam trabalhando, estavam lavando as redes. As redes é a ação sobrenatural de conquista. Para conquistar, para avançar, como um pescador traz peixes, como é a simbologia de ganhar novas vidas, como também a rede que nos une a Cristo, que nos une ao nosso Deus e que nos une aos nossos irmãos. E Pedro estava frustrado ali lavando as redes com os demais dos seus colegas, os seus companheiros de trabalho. E o que acontece? Jesus falou assim: me empresta teu barco. Mas para que ser o que o barco? Me empresta seu barco. E ele pega o barco de Pedro, todo mundo fica olhando, porque havia uma multidão, e diz que pediram para que ele pediu para que o afastasse, e ele usa o barco dele como púlpito. Quem sabe Pedro achou que Jesus iria sair em alto mar, dirigindo o barco de uma forma sobrenatural, mas não. Ele pega o barco e usa a ferramenta de trabalho como um púlpito. E Jesus diz que começa a pregar, começa a ministrar, e começa a ministrar uma mensagem poderosa. E ali diz que começou a ensinar, e ali se afastou da terra e começou a pregar. Depois da pregação começou a acontecer algo sobrenatural. Mas para que isso aconteça, primeiro, o teu barco tem que se tornar um púlpito. O que isso significa? O barco é a essência da tua vida, a tua família. E nós queremos bênção, e sabemos que hoje a virtude do Senhor começa principalmente pelo patriarca. Nós cremos no patriarcado, cremos que Deus levantou homens como líderes de família. E hoje a sociedade está atacando a excelência daquilo que é o perfil de família, o que é o perfil de um pai, o perfil de uma mãe, o perfil da unidade do casamento. E querem destruir a família, mas a família vai prevalecer. A família vai prevalecer porque a família é uma instituição divina. E Deus levantou sua família para ser um púlpito. E sua família vai proliferar e ser abençoada. E Pedro talvez se perguntou por que ele quer esse barco. Porque eu quero adentrar no barco, quero adentrar na tua história, quero adentrar na tua casa, quero adentrar na tua família, quero adentrar na tua parentela e quero fazer da tua parentela um púlpito. E eu declaro: quem recebe, recebe em nome do Senhor. Sua casa vai ser um púlpito. Sua família vai ser um púlpito. Sua vida financeira vai pregar. Sua vida de bênção vai pregar.
Todos vão olhar para a sua casa. Meu Deus, quem recebe isso? Todos vão olhar para a sua casa e vão ver uma pregação. Mas não vai ser uma pregação com hermenêutica, homilética, vai ser uma pregação com testemunho. E muita gente vai perguntar: o que aconteceu na sua casa? O que aconteceu na sua família? E você vai falar: meu testemunho é Jesus, que entrou no meu barco e tudo foi mudado para a glória do Senhor. Quem pode aplaudir o nome do Senhor por isso? Você pode dar glórias a Deus por isso? Diga para alguém, diga assim: tua casa vai ser um púlpito. Você crê nisso? Tua vida financeira vai ser um púlpito que vai pregar. Teu casamento vai ser uma pregação a céu aberto. Tua família vai ser um púlpito que vai pregar para a vizinhança. Quanta gente que eu conheci que estava nas drogas, estava no mundo, estava na bebida, estava na bagunça, estava no carnaval, estava afundado em tanta coisa maligna, mas Jesus entrou. Jesus entrou no barco e tudo mudou. E tudo foi transformado para a glória do Senhor. Essa é a história de quem realmente decide abraçar a Cristo como Salvador. Jesus entrou no barco. E aqui começa a pesca. A primeira pesca é a pesca maravilhosa. É a primeira maravilha que Jesus fez. Por que é chamada de maravilhosa? Porque quando Jesus inicia na sua vida, a primeira coisa é te maravilhar. Depois, no final, quando já Pedro tinha passado em todo o ministério, Pedro tinha sofrido perseguição, Pedro tinha negado a Jesus 3 vezes, agora para resgatar a Pedro e os poucos que ficaram, o que aconteceu? Ele tem que fazer um milagre. E por isso é chamado de pesca miraculosa. Porque primeiro Jesus vai te maravilhar. E quem lembra dessa época que Jesus te maravilhou? Oh, glória! Eu estava lá no sítio, muita gente, meu Deus, eu passei aqui no encontro, eu estava sentado aqui, e eu chorava, eu não conhecia nada, eu não entendia nada, mas foi algo tão maravilhoso. Quando Jesus iniciou na sua carreira de fé, Ele teve o papel de te maravilhar. Quem lembra dessa época quando Jesus te maravilhou? Eu não sei você, mas tudo era glorioso, tudo era lindo, tudo era perfeito. Só que depois passam-se os anos, e aí vem lutas, vem provações, vem dissensões, vem batalhas, vem tempestades, vem agruras. No começo, quando você está maravilhado, você olha para os irmãos e todos parecem anjos. Olha para as pessoas do lado e todos parecem anjos. Todos são perfeitos, parece que um é mais santo do que o outro. Eu olho para esse irmão, ele é lindo, olha, até brilha, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, esse aqui, meu Deus, da glória a Deus. Todos são lindos, são maravilhosos. Só que vão se passando os anos e a gente começa a descobrir que todos nós temos falhas. Vem as agruras do ministério, vem as lutas da carreira. Pedro, olha, negou Jesus 3 vezes. Pedro estava arrependido. Judas traiu Jesus. Jesus foi abandonado da cruz. Agora nessa última pesca é chamada de miraculosa. Sabe por quê? Porque há um tempo que Jesus quer te maravilhar. E aí vem luta, vem prova. Você quer desistir, já negou Jesus. Outros traíram Jesus. Tanta coisa aconteceu. Mas Jesus não desistiu de você. Ele vai fazer um milagre que eu profetizo. Vai começar uma época de milagres. Vai começar uma época de milagres. Eu declaro isso, quem recebe para a sua família. E o Senhor manda dizer isso aqui. Se você recebe, fique de pé, levante as mãos, se manifeste e diga: eu recebo uma época de milagre na minha vida, em nome do Senhor. Milagre nas finanças, milagre na minha família, milagre com os filhos, com os netos, bisnetos. Só quem recebe dá glória a Deus. Aplaude esse Deus Todo-Poderoso. E declaramos que essa época de milagres precisa começar a acontecer. Você já enfrentou lutas, dificuldades, enfrentou batalhas, e o Senhor te diz: começa a época de milagres. Só um milagre. Só um milagre. Quem está precisando de um milagre? Quem precisa de uma cura? Quem precisa de uma intervenção? Quem tem um inimigo que se levantou contra você? Às vezes é um vizinho, é o patrão, no serviço, um endemoniado não quer te ver bem. Quem tem percebido que tem algo? Tem alguém? Olha só, quem tem aí? Meu Deus, tomara que não seja do teu lado aí, não, né? Não, está aqui não.
mas é o inimigo, em nome de Jesus, aleluia. Olha, o abençoado está apontado para o Wellington aí, tá? O Wellington é um anjo do céu, meu filho, você não conhece, o Wellington é abençoado. Mas às vezes alguém se levanta contra a sua vida, às vezes alguém da família, alguém te odeia, e você precisa de um milagre. E eu declaro, tem gente que vai contar testemunho, vai começar a contar testemunhos. Queridos, eu dou até dezembro em nome do Senhor. Tem gente que vai contar um reviravolta sobrenatural. Jesus já entrou no barco, diga amém. Jesus já entrou no barco? Já entrou? Se não entrou, diga, pode vir Jesus, entra no meu barquinho, porque eu quero começar a ver maravilhas. E agora começa a época de operação sobrenatural. Que lindo é quando um pai de família diz na sua casa, a partir de agora, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Minha mãe está aqui, no ano de 1945, missionário, 1945, estava acabando a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Minha mãe era criança, estava com 5 anos de idade. E meu pai era um fazendeiro no meio dos campos, e lá no morro se escutou um cântico. Lá a pé chegavam os missionários cantando, louvando, levando a palavra. E meu avô, não sendo convertido, um homem muito temente, mas não era convertido, quando ouviu esses cânticos, aqueles missionários, disse para minha avó, prepara o que? O almoço, prepara uma comida, porque nós vamos chamar esses missionários para comer aqui em casa. E foi lá, os convidou, e eles entraram em casa cantando, e justamente meu avô gerou 8 filhos, minha mãe tem 7 irmãos, eram 8, alguns já partiram, e diz que ali se assentaram na mesa, cantaram, oraram, ministraram. E diz que minha mãe pela primeira vez teve contato com homens e mulheres de Deus. E diz que um deles diz que orou e colocou a mão na cabeça de uma criança de 5 anos, meu irmão, que era minha mãe. Diz que quando colocou a mão na cabeça, aquele louvor falava dos céus. E ela pela primeira vez desejou ir para o céu. E quando oraram, diz que um deles colocou a mão na cabeça, diz que ela sentiu um poder, uma corrente da cabeça aos pés. E aquele dia meu avô disse, a partir de hoje, eu quero ser um servo de Deus. E entrou o evangelho pelo lado da minha mãe. Pelo lado do meu pai foi mais conturbado, porque meu avô estava na cadeia quando recebeu a Jesus, porque ele era um malfeitor. Mas graças ao Senhor, 2 homens determinados, um malfeitor e um homem de bem, mas determinaram que o evangelho entrasse. E graças ao Senhor entrou o evangelho numa parentela. E o Senhor está procurando homens santos que digam, eu e minha casa decidimos seguir a Cristo Jesus. Chega de maldade, chega de traição, chega de pecado, chega de droga, chega de vício, chega de angústia, chega de lágrimas, chega de sangue. Eu declaro a bênção sobre a minha casa. Quem crê nisso em nome de Jesus? E aí está a determinação de um homem que decidiu deixar Jesus entrar no barco. E o que aconteceu? Esse barco se tornou um púlpito para a glória do Senhor. E agora, muita gente está de olho em você. Você não percebe. Mas tem gente da tua família que está de olho em você. Está de olho em você. Como você se comporta, como você anda, o que você faz, com quem você sai. Se você vem na igreja ou não vem, se você é fiel ou não. Tem gente que está te observando, tem gente da tua vizinhança que está de olho em você. Sabe por quê? Porque você agora é luz. E sua casa, seu barco se tornou um púlpito. Jesus entrou e Jesus está pregando com suas ações, para a glória do Senhor. Meu pai sempre contava uma história de uma crente santa, abençoada, uma crente ungida. E tinha uma vizinha que tinha muitas crianças, muitas crianças. Não pensa no Leandro e na Patrícia, não, era muitas crianças. Isso é pouco. Hoje para tirar as crianças da piscina foi difícil, meu Deus do céu. Presta atenção. E essa mulher era endemoniada, perturbada, odiava aquela mulher, que era crente, fiel. E a crente saudava, dava bom dia, ela não respondia.
perseguia, fazia coisas contra ela. Ela convidava para ir para a igreja, não queria, não saudava, era um ódio diabólico. E ela começou a orar. Alguém ora por um vizinho aí? Quem está orando por um vizinho aí? Não é para Deus matar não, é para Deus salvar. E disse que começou a orar. Deus começa, me usa com teu poder, me usa. Quero ver essa minha vizinha, ela me odeia, mas eu sei que é o demônio, o Senhor está repreendido. Ela vai ser liberta. E começou. E de repente, passando em frente à casa, disse que a casa estava meio vazia. E as crianças estavam todas sujas, brincando no quintal. E perguntou, vocês comeram? Não. Tomaram café? Não. Cadê a mamãe? Está lá dentro. O que ela tem? Está doente. Está deitada. E ela era uma mulher sozinha. Diz que ela entrou, vizinha, dá licença. E a mulher não respondia. E foi adentrando na casa, vizinha, as crianças acompanham. Era muita criança que essa mulher tinha. E foi adentrando. E essa mulher estava doente, meu irmão. Queimando de febre. Num estágio assim já final. E não tinha ninguém, abandonada por todos. Você está entendendo? E eles, misericórdia, e uma bagunça na casa, tudo. E as crianças todas sujas e tudo bagunçado. E essa mulher padecendo ali, uma febre. E ela clamou, o sangue de Jesus tem poder. E ela não respondia. E ela, a primeira coisa que fez, preparou remédio. Deu remédio para ela. Cuidou dela. Limpou a casa. Deu banho nas crianças. E começou a preparar no fogão uma canja. Uma canja que sempre ali está presente para ajudar um doente. Preparou a cozinha, arrumou a casa, preparou as crianças para ir para a escola. E ficou durante dias cuidando dessa mulher doente. Aos poucos ela foi voltando, até passar a febre. E passou remédio, e começou a orar, e a repreender todo o demônio, todo o mal. E começou a trabalhar. Daqui a pouco, aquela mulher quase soluçando falou para ela, por que você está fazendo isso? Eu nunca fui uma boa vizinha para você. É porque eu tenho Jesus no meu coração. Meu irmão, essa mulher conquistou essa vizinha, pregou o evangelho. E graças ao Senhor, levou ela para a igreja e começou a servir ao Senhor. E Deus transformou a história dessas crianças que estavam perdidas, foi mudada. Depois se tornaram jovens, adolescentes na casa do Senhor. Deus quer mudar a história de alguém e vai te usar. Tua casa é um púlpito. Aleluia. E o lindo de tudo isso é que quando Jesus entrou, ele disse agora, depois dessa pregação, dessa ministração, diz aqui, quando acabou de falar, primeiro você tem que deixar Jesus falar. Deixa Jesus falar. Às vezes estamos agitados com problema, com dificuldade. O que Jesus falou? Natanael, alguém me diz, Natanael, eu quero fazer isso, não tem esse problema. E o que Jesus falou? O que Jesus falou? Ah, meu filho, minha filha, não sei o que, então vou fazer tal coisa. E o que Jesus falou? Ele já falou com Jesus? Ah, pastor, vou me embora, não sei para onde. Então... E o que Jesus falou? Deixa Jesus falar. Um pai de família tem que deixar Jesus falar. E às vezes nós em casa falamos muito, às vezes as mulheres falam muito também, e às vezes os filhos falam muito, às vezes todos falam juntos. Misericórdia. E Jesus falou o quê? Aqui diz, quando Jesus acabou de falar, deixa Jesus falar. Dá vontade de falar para alguém, deixa Jesus falar. Deixa Jesus falar. O que Jesus está falando? Um dia Jesus disse para o meu pai, pega as tuas malas, pega a tua família e vai embora para o Brasil. Todo mundo chamou de louco. Todo mundo falou, vocês estão loucos, vamos para o Brasil. Estava naquela onda da AIDS, carnaval, aquela bagunça. Você vai matar essas crianças. Não, a igreja toda estruturada. E não. Jesus falou, vamos para o Brasil. E meu velho foi corajoso, pegou as malas, pegou todo mundo, com 8 filhos veio para o Brasil, nos trouxe para o Brasil. E eu louvo a Deus que meu pai ouviu o que Deus falou. Jesus quer falar com você.
Acabando Jesus de falar, de pregar, disse: vai para o alto mar e lança as redes novamente. E respondendo Simão disse: mestre, trabalhamos a noite inteira. Trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. O que você está me mandando lançar novamente a rede? Sabe o que significa isso? É quando eu e você, com nossa força, com as nossas técnicas, com o nosso empenho, com o nosso intelecto, estamos solucionando ou tentando solucionar um problema. Quem já tentou solucionar um problema e não dá certo? Quem já teve algum problema financeiro alguma vez? Levanta a mão. Levanta o pé também, por favor. Quem já teve um problema assim? O que eu faço, meu Deus do céu? O que eu faço? Jogo na loteria? Ou pego um empréstimo no banco? Quem já pensou besteira assim? O que eu faço, meu Deus? Meu Deus da glória. E você quer vender os alumínios, os cobre, quer fazer alguma coisa? Quem já passou por isso? Jesus amado, aí vender as coisas que são de valor, que são fúteis. Vamos vender, vamos fazer alguma coisa, meu Deus. E às vezes a gente não fala com Jesus. E Jesus está dizendo: faz o que eu estou te mandando fazer. Entra para o alto mar. Mas eu sou perito em navegação. Eu sou perito pescador. Eu sou um exímio pescador. E já tentamos a noite inteira. E nada aconteceu. Não pescamos nada. E a gente é teimoso. A gente é teimoso. Meu Deus do céu. Mas o Senhor está falando: lança a rede, vai, obedece. Eu vou te abençoar. Confia na minha palavra. Confia no meu poder. E diz que foram lá. E quando lançaram a rede, diz que a rede estava se rompendo de tanto peixe, meu irmão. Oh glória, meu irmão. Sabe o que significa isso? A bênção do Senhor vai alcançar a tua casa. Diz que encheram ambos barcos, de maneira que quase iam a pique, está quase afundando de tanta bênção. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderou dele e todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo, também Tiago, João e os filhos de Zebedeu, e eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, porque de agora em diante serás pescador de homens. Sabe o que significa isso? Você estava na pior, eu te abençoei. Agora com o que eu te abençoei, você vai ganhar vidas para a minha glória. Você vai ser abençoado para abençoar outras pessoas. Eu vou te derramar amor. Se já que não havia amor na sua família, eu vou dar amor para que, através do amor na tua família, haja amor para outros casais, haja amor para outras famílias. Você não tinha paz. Meu Deus do céu, tantas histórias que eu ouço que em muitos lares não havia paz, rolava faca, rolava maquita, rolava tanta coisa, briga, mas veio a paz de Cristo. E agora a paz de Deus está aqui, e agora os lares transmitem paz para quem precisa. Você dá glória a Deus por isso? Não havia mantimento e o Senhor trouxe mantimento. Trouxe abundância, agora você compartilha com alguém que precisa. A salvação é assim: o Senhor te prosperou, agora você compartilha, e eu vou te fazer um grande pescador de homens. Essa é a glória do Evangelho, essa é a glória do Senhor. Na última pesca, que é chamada de pesca miraculosa, que é o que nós precisamos acima de tudo, nós temos que entender uma coisa: Pedro está desiludido. Já passou o tempo das maravilhas, já passou o tempo da impressão de coisas novas, já passou em todo o ministério, como falei, e agora ele está totalmente desiludido. Isso significa que talvez em todo o teu trajeto, com certeza, vai acontecer alguma coisa que você diz: acabou, terminou. Mas quando Pedro estava, inclusive ele estava nu,
estava fora de contexto, já não era mais apóstolo. Toda aquela multidão que viu os milagres não estava mais, só estava um grupinho dos discípulos que restaram. Estavam no barco porque estavam pescando. E Pedro estava no... Quando de repente, quando pensaram que tudo estava acabado, quem aparece? Jesus na praia. E falou assim: filhos, tendes algo para comer? E falou: é Jesus. Ele falou: não temos nada, não pescamos nada a noite inteira. Novamente não pescaram nada, voltaram ao ponto inicial. Quando Jesus o chamou, Pedro não pescou nada a noite inteira. Quando Jesus aparece depois da ressurreição, também não tinham pescado nada. Sabe o que significa isso? Tem hora que você parece que vai voltar a estaca zero. Tem horas que Jesus vai te fazer voltar a estaca zero, porque você errou, porque você pecou, porque você perdeu o propósito, se desvirtou, e Deus nos faz voltar a estaca zero. E Jesus está na beira da praia e vai falar assim: não tem problema, lancem do lado direito. Não é do lado direito seu, é do lado direito do barco. Sabe o que significa isso? Significa que você tem que ter uma posição correta, porque falar lado direito do barco, nós temos o lado esquerdo do barco, que é bombordo, estibordo, lado direito. Quem está olhando para a proa e atrás a popa, diga atrás, popa. Na minha frente, alguém já chegou aqui? Diga, na minha frente, proa. O que é a proa? É a frente do barco. Se você está atrás, na popa, olhando para a proa, que é a ponta do barco, o teu lado direito vai ser estibordo. Se você está olhando para frente, o teu lado esquerdo vai ser bombordo. Quem entendeu? Quem entendeu o que é popa, proa, bombordo e estibordo, já se achou. Mas o lado direito do barco não é o teu lado direito, porque se eu me virar, o meu lado direito vai ser esse aqui, concorda com isso? Que vai ser o lado esquerdo do barco. E lamentavelmente tem muita gente assim. Por isso ele faz questão de falar: não é o teu lado direito, porque tem gente que está ao contrário. E se Jesus falasse, lança do teu lado direito, vai lançar do lado esquerdo do barco. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Está difícil talvez de entender, mas eu creio que tem gente que está compreendendo. Ele diz, lança do lado direito do barco. Porque o lado direito do barco é quando você está olhando para frente. Quando você está olhando para o horizonte, para frente. E essa é a mensagem do Senhor. Ele vai fazer um milagre, não quando você está olhando para a popa, para trás. Porque Paulo disse, deixando para trás as coisas que já passaram, eu prossigo para o alvo da soberana vocação. O Senhor quer fazer um milagre à direita do barco, mas quando você será olhando para frente, se prepara, porque vai começar um tempo de glórias e de milagres. Mas não é olhando para trás. E muita gente está assim, às vezes com saudade do mundo, olhando para o porto, dando tchau para o passado, ou às vezes querendo voltar para trás, olhando para as coisas que já deixou. E Deus não vai abrir a porta, nem muito menos fazer uma pesca miraculosa, olhando para a espuminha que vai ficando do barco aí, talvez sendo levado pelo saudosismo, talvez pela ação medonha de talvez sempre lamuriar. Querido, quer vencer? Olhe para frente. Olhe, saiba que tem um capitão no teu barco que conhece todos os mares, que em nenhuma tempestade a nau dele naufragou. É Jesus de Nazaré. E ele está falando, olha para frente, lança a rede, e eu vou operar coisas sobrenaturais. E graças a Deus, diz que ele obedeceu do lado direito do barco. Lado direito do barco. E ele lançou e diz que tiraram uma rede cheia de peixe. Meu Deus do céu. E ele estava apavorado com tanta unção e tanta bênção. E o que aconteceu? Pedro sai correndo, vai ao encontro do Senhor Jesus. Diz que aqui nessa vez foram 153 grandes peixes. E justamente nessa época, todas as nações do mundo eram 153 nações. Cada peixe simboliza um país. Ou seja, Pedro, você está pescando e obedecendo.
Você está fazendo a minha vontade. Eu estou no teu barco, mas você vai alcançar as nações. E eu vou te falar uma coisa, tem gente aqui que vai alcançar as nações. Um dia, alguém profetizou na minha vida. A igreja era metade disso aqui. E a metade ali, havia uma porta onde está a irmã Lourdes, havia uma porta aqui, lembra? E era esse quadradinho aqui. Os mais antigos lembram disso. Era uma telha de brasilite, sem forro, sem ar-condicionado, sem nada. Eu estava sozinho aqui, rebocando, e trabalhando. Não havia obreiros, havia um menino que chamava Henrique, que me ajudava. Outro era o Anderson, já faleceu esse menino, e sempre me ajudava. Às vezes não apareciam, não havia como ajudá-los, pagar para eles. Eu estava rebocando, enquanto às vezes sozinho, rebocando, fazendo massa, subindo massa, rebocando. Não era como está hoje aqui, com drywall, tudo bonitinho. E uma vez entrou uma pessoa aqui e me disse, um homem de Deus, e começou: varão, eu posso falar com o pastor? Eu falei: você está falando com ele? Ah, você é o pastor? É. E começou a ser tomado por Deus. Eu decido andar e me começou a profetizar na minha vida. E falou: você vai pregar e as nações vão te escutar. Meu Deus do céu. Eu falei: meu Deus do céu. Se esse cara soubesse que eu estou sem nada para pagar minha conta de luz e de água, eu quero ir para as nações, eu quero pagar minha conta de luz e de água, meu Deus do céu. E profetizou e foi bênção. Eu recebi, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou te abençoar, vou te prosperar. Aí começou a avançar a obra, graças a Deus, e eu fiz um painel dos sonhos. Quem lembra de um lenço vermelho? Quem estava nessa época? Meu Deus do céu. E eu não tinha carro, e eu coloquei um carro, porque eu precisava de um carro para fazer a obra do Senhor. E um empresário que eu tinha trabalhado para ele, um dia apareceu aqui também. Eu estava trabalhando e disse: Natanael, o que você está fazendo? Eu falei: estou aqui fazendo a obra do Senhor, estamos cuidando de crianças e tal. E esse painel, ele olhou. São painéis dos sonhos, estamos colocando aí, as pessoas estão sonhando. E ele disse: qual é o teu sonho? Eu falei: tenho tanto sonho, mas um deles... Eu falei: esse carro é um sonho seu? Eu não tenho carro. Eu falei: amém. E quando ele saiu, disse que Deus tocou no coração: vai lá e abençoa meu filho. Meu irmão, para a glória do Senhor. E eu conheço esse empresário, e ele não faria isso se não fosse por Deus. Todo mundo foi testemunha quando ele me abençoou com um Fiesta, meu irmão. Nós fizemos a obra do Senhor com esse Fiesta. Esse foi meu primeiro carro. E depois eu doei esse carro para a obra do Senhor. Quando alugamos aqui do lado, eu doei esse carro e se transformou em material fazendo a obra do Senhor. E o Senhor começou a nos prosperar, nos abençoar. E um dia estava trabalhando aqui, e a obra começou a crescer, começou um negócio de encontro, e começamos a ganhar vida. E eu recebo uma ligação no celular, e alguém me disse: é o Natanael? Isso, falei para ele. Eu quero lhe convidar para pregar. Falei: aonde? Pensei: Bitaru, Vila Margarida, México 70, sempre pregando. Não, é na Suíça. Eu falei: é trote, isso aqui é trote. É trote. Deve ser meu cunhado. Eu falei: ah, tá bom. Não, eu moro na Suíça, eu moro em Genebra. E eu fiquei sabendo que o senhor ministra, e eu gostei muito das suas ministrações. E eu gostaria, tem pessoas que me recomendaram, eu gostaria de convidar o senhor para pregar aqui, ministrar, fazer esse encontro que vocês estão fazendo aqui. Falei: mas aonde é? Na Suíça. Falei: na rua Suíça? Não, é o país Suíça. Incrédulo, meu irmão. E eu falei assim: eu vou pegar seus dados, o senhor aceita o convite? Eu falei: aceito. E eu, daqui no andaime. E ele me disse: eu vou lhe enviar a passagem, me mande um e-mail. Não existia o WhatsApp, né? Me mande um e-mail com todos os seus dados. Eu falei: Maria, manda. Mandei todos os dados, meu irmão. E graças ao Senhor chegou. Passaram-se os 15 dias, chegou o e-mail, meu irmão, com todos os dados da passagem. Viatã, Portugal. E o pastor Isaías vai junto comigo, vai lhe acompanhar. E o senhor vai viajar para a Europa. Eu não queria acreditar. Falei: não é possível. O matuto não tem dinheiro nem para pagar luz e água. Vai para a Europa, meu irmão. Quando estava viajando, eu comecei a acreditar. Quando já comecei a voar, 12 horas viajando no avião, comecei a acreditar. Quando dormi, não conseguia dormir, mas na última hora dormi. Quando estava chegando em Portugal, ali em Lisboa, o Senhor me acordou. E o avião deu uma volta assim, eu escutei: senhores passageiros, em breves minutos estaremos
aterrissando, pousando no aeroporto aqui de Lisboa, Portugal. Deu um nome, nem lembro mais. E dei uma volta assim, eu acordei e olhei pela janela, eu vi a ponte Vasco da Gama. E o Senhor me disse, eu prometi e eu cumpri, você vai pregar para as nações. E eu comecei a chorar. Quando eu desci, havia um grupo de pastores me esperando. Meu irmão, eu percorri 9 países pregando, ministrando, fazendo a obra do Senhor para a glória de Deus. Voltei mais outro ano, no outro ano, 3 anos seguidos ministrando para a glória do Senhor. E continuo essa unção. E hoje, através da internet, recebo ligações do mundo inteiro, de Portugal, da África, dos Estados Unidos. A palavra chegou às nações. Essa mensagem alguém vai escutar, ela está na internet e vai para as nações. E quanta gente tem me ligado, tem falado, Natanael, essa mensagem mudou minha história. Tem pessoas que têm me dito, hoje eu ia tirar minha vida, mas escutei essa mensagem e eu fui transformado. Estava desiludido e escutei essa mensagem, o Senhor me salvou. Jesus disse para Pedro, Pedro, quando eu entrar no teu barco, na tua história, vou operar na tua vida, e isso vai explodir para as nações. 153 peixes simbolizam as 153 nações daquela época. E eu te digo, o que você faz vai alcançar as nações. O que você faz vai atingir as nações. Muita gente não acredita, vou falar de novo. Você vai alcançar as nações. Sua casa vai alcançar as nações. Quem recebe isso em nome do Senhor Jesus? Vai vir tanta prosperidade para a sua família. A sua história de bênção e de sucesso vai ser tão gloriosa que pessoas das nações vão querer te ouvir, vão querer te chamar. Sabe por quê? Porque houve uma transformação sobrenatural. Só quem querer glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvo o nome do Senhor, porque isso aconteceu na minha vida. Não sou nada, não tenho nada, mas hoje, todos os dias, recebo centenas de WhatsApp de mensagens dizendo, eu sou de Portugal, eu sou da Suíça, eu sou da Dinamarca, eu sou do Canadá. Pessoas que me ligam e querem interagir e estão recebendo bênção para a glória do Senhor. Até onde vai chegar a mensagem? Até onde você crer. Essa mensagem vai chegar até onde você crer. E hoje na internet, tudo que espalha o Senhor vai proliferar da tua história. Pedro, nessa hora, foi curado, foi abençoado, foi transformado, foi restaurado. O Senhor o abraçou e ele disse, eu estou ao teu dispor. E ele disse, vocês vão receber poder e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aonde é os confins da terra? Qual é esse bairro? Bítaru, é os confins da terra. Se no Bítaru chegou o evangelho, já chegou aos confins da terra. Quem pode dar glórias ao Senhor? Não sei o bairro que você mora, mas o evangelho já chegou lá porque você está lá. E você vai ser portador de grandes bênçãos. Quem recebe, glorifique o nome do Senhor. Amém. Dê um aplauso ao Senhor para todos sempre. Ele será louvado e glorificado. Eu quero orar pela sua vida e que você possa ser usado para dizer, Senhor, entra no meu barco. Quero que o Senhor entre na minha história. Quero trazer bênção para minha esposa, para os meus filhos, se é um varão. Se uma esposa, uma mãe de família, diga, Senhor, entra na minha vida. De verdade. E que haja um impacto com meu marido, com meus filhos, com meus parentes. Que eles possam ver que o Senhor me transformou. Que eu sou uma pessoa diferente. E às vezes o teu púlpito não vai ser nem abrir a boca. Às vezes o teu testemunho, o teu caráter vai ser um púlpito. E todos vão falar, essa pessoa é diferente. Porque é uma pessoa transformada. E se nesta noite você está enfrentando uma tempestade, e se você está a ponto de desistir, o Senhor te diz, Ele está talvez na beira da praia te falando, deixa entrar no seu barco. Que eu vou operar um milagre sobrenatural. E eu vou te restaurar. Quem recebe isso em nome de Jesus? Feche seus olhos. E você vai falar, Senhor, eu preciso que o Senhor entre no meu coração.